Fala pessoal da terceira série. No vídeo de hoje, nós iremos estudar a posição relativa entre ponto e circunferência, reta e circunferência e a posição relativa entre duas circunferências. Então, o objetivo aqui é identificar padrões relativas entre pontos e circunferências, retas e circunferências e identificar posições relativas entre duas circunferências. Então, nós temos aqui a primeira situação. Olha só. Ponto e circunferência. Eu fiz o desenho aqui de uma circunferência, lembrando que a circunferência é somente essa borda, e eu tenho três pontos aqui, ó, representados. Esse ponto A, um ponto M que está aqui sobre essa borda, sobre essa curva fechada, e o ponto N que está aqui de fora. Então, a situação para esses três pontos é a seguinte: o A, dizemos que esse ponto A é interior à circunferência, enquanto que o ponto M, ele pertence à circunferência, ele é pertencente. E o ponto N, ele é exterior à circunferência. Então, nós temos o exemplo 1 aqui, que diz o seguinte: a posição relativa de cada um dos pontos A, 1 e menos 2, M, 3 e 2 e N, 4 e 3, são as coordenadas de cada um dos pontos citados, em relação à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 36 coloca aí o e acentuado com a interrogação. Então, vamos lá, pessoal. O ponto A, deixa eu anotar ele aqui, ó, ele tem coordenadas 1 e menos 2. X é 1, y é menos 2. Então, qual é o procedimento? Aqui, pessoal, a equação da circunferência está na forma reduzida. O que eu vou mostrar agora serve tanto para esse formato e também para o formato na forma geral, se ela tivesse na forma geral. Então, você vai simplesmente substituir aqui, ó, o x desse ponto e o y desse ponto nas letrinhas que aparecem aqui, ó, x e y, na equação reduzida. Se tivesse na forma geral, também seria o mesmo procedimento. Você iria substituir o x e o y do A nessas letrinhas, nessas incógnitas. Então, aqui vai ficar assim, ó. Eu tenho lá x menos 3 ao quadrado, então vai ficar... O x do A é 1, então vai ficar 1 menos 3 ao quadrado, mais o y é o menos 2, então vai ficar menos 2 mais 4 ao quadrado, que é igual a 36. Então, aqui vai ficar 1 menos 3, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais menos 2 mais 4, 4 menos 2, fica 2 positivo. Eu vou deixar no parêntese, igual a 36. Então, olha só, menos 2 ao quadrado fica 4. 2 ao quadrado, 4 positivo. Toda potência elevada ao expoente par, levando em conta o parêntese, claro, o resultado é positivo, igual a 36. Eu vou colocar essa igualdade aqui, vocês já perceberam que isso aqui já bugou, né? Não tem nada a ver. 4 mais 4 dá 8. Então, eu pergunto para vocês, 8 é igual a 36? Claro que não, isso é falso. Isso aí é o que chamamos de absurdo matemático. É esse o termo que se dá. Então, o 8, na verdade, ele é menor que o raio ao quadrado, que é 36. Quando acontece isso, do valor que ficou aqui, ó, que encontramos substituindo x e y na equação da circunferência, se esse valor for menor que o raio aqui, o raio ao quadrado, dizemos que esse ponto ele é interior à circunferência. Então, A é interior. Na verdade, pessoal, de fato, o que é que a gente está fazendo aqui? Ó? Quando você substitui as coordenadas de um ponto aqui no x e aqui no y, lembra que eu falei para vocês? Você não calcula x e y. X e y representa coordenadas de pontos quaisquer que estão aqui nessa casquinha, que é a circunferência propriamente dita. Então, quando a gente substitui e consegue perceber que ao substituir são iguais, então o ponto pertence. Vamos continuar aqui, aí a gente comenta mais. Eu vou fazer o ponto M bem aqui, ó, no cantinho. Então, M tem coordenadas. Substituindo lá, vai ficar como? X menos 3 ao quadrado, aqui é o x e aqui é o y. Então, aqui vai ficar 3 menos 3 ao quadrado, substituir aqui, ó, mais o y, que é 2, o y do M é 2, mais 4 ao quadrado igual a 36. 3 menos 3, 0 ao quadrado. Isso aqui eu posso até ignorar já, né? 2 mais 4 dá 6 ao quadrado, que é igual a 36. Esse 0 ao quadrado aí, a gente pode ignorar isso. 6 ao quadrado, 36, que é igual a 36.
E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, e aí, 36 é igual a 36? Sim, claro que é. Então, isso aqui é verdade. Quando ocorre isso, o ponto ele é pertencente. Beleza? Vou separar aqui para a gente fazer o cálculo do n. Aí você deve estar perguntando, tá, mas se fosse a equação geral, ela tivesse desenvolvida igual a zero. Aí, ao substituir no x e no y, onde tiver x e y, você vai ter que substituir, se fosse a equação geral. E se desse lá no final 0 igual a zero, o ponto é pertencente, é o mesmo raciocínio, ok? Vamos para o ponto n. Vai ficar assim, ó, x menos 3 ao quadrado vai ficar 4, aqui é o x, aqui é o y, 4 menos 3 ao quadrado, mais y, que é 3, mais 4 ao quadrado, igual a 36. Então, 4 menos 3 fica 1, 1 ao quadrado. 3 mais 4 vai ficar 7, que é igual a 36. 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 1 mais 49 é 50. E aí, pessoal, é verdade isso aqui? 50 é igual a 36? Isso é falso, né? A conclusão real é de que 50 é maior que 36. Quando ocorre isso, 50 é maior, ou seja, o valor que você encontrou antes da igualdade, se ele for maior do que o que está após a igualdade, que é o raio ao quadrado, se for maior, significa que esse ponto ele é exterior à circunferência. N, conclusão aqui, ó, N é exterior. Beleza, pessoal? Então é isso. Se fosse na equação geral, o que iria acontecer? Ia ser um valor maior que zero. Se fosse esse caso aqui da letra A, que o 8 aqui, ó, o valor encontrado no primeiro membro é menor do que o que está após a igualdade, se fosse na equação geral, ficaria um valor negativo, menor que zero. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, temos agora posição relativa entre reta e circunferência. Então, olha só, já fiz os desenhos aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Quais são as situações possíveis? Uma reta, se ela toca na circunferência em um único ponto, o que acontece? A distância do centro até essa reta, esse Dzinho aqui, é igual à medida do raio. Então, essa distância aqui, tá? Do ponto até a reta é igual ao raio. Agora, se eu perceber que a distância do ponto para essa reta aqui, ó, ela for menor que o raio vai o quê? Do centro até um ponto pertencente à circunferência. O raio é isso aqui tudo, ó. Então, eu percebo que o raio aqui, ó, ele é maior que a distância. A distância vai até aqui, ó, do centro até a reta. Então, aqui, ó, formando 90 graus aqui. Então, essa distância ela é menor que o raio. Quando ocorre isso, essa reta, ela intercepta a circunferência em 2 pontos, e isso dá-se o nome de secante. A reta é secante à circunferência. E uma outra situação possível é quando eu percebo que a distância aqui, ó, do centro até a reta for maior que o raio vai aqui, ó, do centro até um ponto aqui nessa casquinha que é a circunferência. Então, isso aqui é o raio. Então, se a distância do centro para a reta for maior que o raio, a reta é externa à circunferência. Ok? Então, nós temos 2 exemplos aqui para a gente resolver agora. Vamos lá. A posição relativa da reta 3x mais 4y menos 9 igual a zero em relação à circunferência de equação x² mais y² menos 8x menos 6y mais 21 igual a zero é? Então, eu quero saber a posição. Como eu já expliquei aqui para vocês, né? Então, a gente vai analisar o seguinte aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai definir aqui, nós precisamos saber quem é o raio e quem são as coordenadas do centro. No vídeo anterior, eu falei para vocês o seguinte. Então, aqui eu vou dividir o carinha colado no x, o carinha colado no y, eu vou dividir por quanto? Por menos 2 aqui, ó. Menos 2. Então, eu acho a coordenada do centro. Então, ó, menos 8. Pega lá o menos 8, o coeficiente de x por menos 2. Olha aí que fácil, ó. Menos por menos dá mais, 8 por 2 que dá 4. Menos por menos dá mais, 6 por 2 que dá 3. Então, as coordenadas do centro, 4 e 3. O raio é o seguinte, é a raiz de o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado, menos esse cara aqui, ó, menos ele. Ó. Como ele é mais 21, né, menos aqui, menos 21. Então, vai ficar raio é igual 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado dá 9, menos 21. Então, raio
vai ficar 16 mais 9, 25. Somando aqui, ó, 16 mais esse 9, 25. Menos 21 dá 4. Nem precisava isso aqui tudo. Então, o raio é 2 unidades de comprimento. Então, da circunferência, nós temos as coordenadas do centro, 4 e 3, e o raio, 2 unidades de comprimento. A reta, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Ó. Nós vamos calcular agora a distância dessa reta para o centro. Deixa eu fazer com a cor diferente. Vamos fazer mais aqui. Ó. Então, distância ponto reta. A formulinha, né? AX mais BY mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, o módulo aqui. Então, distância vai ficar. O A aqui, ó, é 3. O A, B e C são os coeficientes lá da equação da reta. Então, vai ficar 3 vezes o x e o y aqui é o ponto. No caso, o ponto é o centro da circunferência. Nós estamos calculando a distância da reta para o centro da circunferência, para ver o que vai dar. Então, aqui vai ficar vezes 4, 3 vezes 4, mais o b. O nosso b é positivo, então vai ficar mais 4 mesmo. Tá aqui, ó, mais 4 vezes o y, que é o 3. Vai ficar 4 vezes 3. Ok. Mais o c. O c é negativo, vai ficar menos 9 aqui. Ó. Raiz de o a e o b. Quem que é a e b? O a é 3, o b é 4 positivo. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quadrado aqui, ó, não esquece não. Então, distância ponto reta vai ficar 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3 dá 12 positivo, menos 9. Raiz de 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Distância ponto reta vai ficar 12 mais 12, 24. 24 menos 9 vai ficar quanto? 15. 9 mais 16 dá 25. Então, distância ponto reta vai ficar 15, aqui no módulo ainda, sobre raiz de 25 dá 5. Distância ponto reta, 15 dividido por 5 dá quanto? 3. Módulo de 3, então vai ficar distância ponto reta, módulo de 3 é 3. 3 unidades de comprimento. Agora, você vai pegar essa distância e comparar com o raio, para ver o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos fazer essa comparação bem aqui, pessoal. Ó. Distância e raio. A distância do ponto, que é o centro da circunferência, para a reta, a distância deu quanto? Deu 3. Eu coloco esse 3 bem aqui em cima. O raio que nós tínhamos achado é quanto? 2. Qual é a conclusão? 3 é maior que 2, 3 é menor que 2 ou 3 igual a 2? 3 é maior que 2. Então, distância é maior que o raio. A distância do centro da circunferência para a reta é maior do que o raio. Se isso acontece, se a distância é maior que o raio, significa que essa reta ela é o quê? Ela é externa. Então, a gente vai colocar aqui na resposta, bem aqui. Ó. Vamos para o exemplo 3 aqui. A posição relativa da reta x menos 2y menos 4 igual a 0 em relação à circunferência de equação x menos 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9 é... Então, pessoal, é o mesmo procedimento. Vamos determinar o centro, vamos achar aqui o centro. Vai ficar aqui, ó, centro. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Você vai pegar com o sinal trocado, tá? Então, se está menos 5 aqui, eu pego 5 positivo. Porque quando eu jogo lá na formulinha é x menos xc ao quadrado. Então, quando eu coloco lá, fica negativo. É sinal de que a coordenada x do centro é positiva. Mesma coisa aqui, ó, menos 2 eu vou pegar 2 positivo. Tá aqui. Agora, o raio, como está na forma reduzida, é r ao quadrado igual a 9. Esse carinha aqui é o raio ao quadrado, o 9. Então, eu passo esse 2 para lá, vai ficar raiz de 9. Eu não estou preocupado com a raiz negativa, eu estou trabalhando com o comprimento do raio. A raiz de 9, 3 unidades de comprimento. Então, eu tenho as coordenadas do centro e o tamanho do raio. Vamos lá para a nossa reta. A reta é, vou anotar aqui, ó, x menos 2y menos 4 igual a 0. Lembrando, o carinha aqui do lado é o A, então quando não tem nada aqui, ó, a gente sabe que é o 1. Então esse aqui é A, esse carinha colado no y é o B, e aqui é o C, ó, o coeficiente C. Então a equação deve estar na forma geral na ordem xy. Então vamos calcular a distância dessa reta para o centro da circunferência de coordenadas 5 e 2. Ó. Então vamos lá, bem aqui, vou fazer aqui no canto. Distância ponto reta, módulo, né? A fórmula está bem aqui, eu vou estar olhando aqui.
e já substituindo aqui, ó. Então, o A é 1, vai ficar 1, vezes esse x e esse y da reta, eu substituo pelas coordenadas do centro. Então, vai ficar 1 vezes 5, x do centro, mais o b. Aqui é mais b, mas aqui é menos, então vai ficar menos. Menos 2 vezes o y, que é 2, mais o c. O c é negativo, vai ficar menos 4. Sobre a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é 1, vai ficar 1 ao quadrado, mais o b ao quadrado, mais da formulinha, e o b aqui é negativo, vai ficar entre parênteses, menos 2 ao quadrado. Então, distância, ponto reta, vai ficar, esse módulo aqui saiu torto, né? 1 vezes 5 dá 5, menos 2 vezes 2 dá menos 4, sobre a raiz de 1 ao quadrado 1, menos 2 ao quadrado, toda potência expoente par, levando em conta o parênteses, o resultado é positivo. Então, vai ficar mais 4 aqui, ó. Módulo, né? Deu mais 4, esse mais aqui de fora não importa. Então, dpr, distância ponto reta, vai ficar 5 menos 4, fica quanto? Fica 1. 1 menos 4 dá menos 3. 1 mais 4 dá raiz de 5. Dando continuidade aqui, distância ponto reta. O módulo de menos 3 sobre a raiz de 5 vai ficar como? 3 raiz de 5. Já tirei do módulo. Quando tira, né? Tira positivo. Eu tenho que racionalizar isso aqui, ó. Então, vai ficar raiz de 5 aqui e raiz de 5 aqui, ó. Então, dpr, 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Já vimos isso, né? Não pode deixar a raiz aqui. Não é que esteja errado. Convém tirar ela daqui. Os resultados nunca vêm com ela aqui no denominador. A raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá 5 fora da raiz. Então, deu isso aqui, pessoal. 3 raiz de 5 sobre 5 unidades de comprimento. Tranquilo, né? Então, olha só. Você pode fazer o seguinte agora. Eu vou comparar bem aqui. Deixa eu separar aqui a distância com o raio. Vamos lá. A distância ficou esse número um tanto diferente, né? Você pode fazer o seguinte aqui. A raiz de 5, aproximadamente, como ela o 5 não é um quadrado perfeito, vamos jogar aí por alto 2, 2, alguma coisa aí, 2,3, 2,2. Então, se a gente jogar 2,2 aqui, aproximadamente, 3 vezes 2,2, se você fizer essa continha, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 2 dá 6, então eu tenho 6,6 sobre 5 aqui, ó. 6,6 sobre 5, vamos dividir também, vamos fazer essa continha bem aqui, ó. 6,6 dividido por 5 aqui, né? Lembra como é que é a regrinha? A gente iguala as casas decimais, faz a conta como se não tivesse, vai dar 1, 1 vezes 50 é 50 aqui, né? E vai sobrar aqui 16, diminuímos aqui, inventa um zero, joga vírgula. Isso aqui vai dar o quê? 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 5, 15. Subtraindo 10. Quero continuar dividindo. Invento um zero. Vai dar 2. Aproximadamente aqui 1,32 essa distância. E o raio aqui, pessoal, é de 3 unidades. Então, comparando a distância do centro da circunferência para a reta com o raio, dá para perceber que 1,32 é menor que o raio. Então, se isso está acontecendo, se essa distância do centro para a reta for menor que o raio, nós temos isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o centro da circunferência. Então, essa distância para a reta aqui, ó, esse pedacinho aqui, é menor do que isso aqui, que é o raio, isso aqui tudo, ó. O centro até a casquinha. Então, se distância, esse pedacinho é menor do que o raio, significa que essa reta ela é secante em relação à circunferência, ok? Pessoal, agora nós temos a posição relativa de duas circunferências. Eu fiz o desenho aqui das situações que podem ocorrer. Elas podem ser exteriores, ok? Essa situação aqui é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, o raio dessa aqui e o raio dessa daqui. Então, olha só. Quando elas são exteriores, a distância do centro dessa circunferência aqui, ó, para essa outra circunferência, essa distância aqui, ó, D, essa distância ela é maior que a soma dos dois raios. Eu vou chamar aqui de R1 e aqui R2. Então, R1 mais R2. A distância, por exemplo, vamos supor que fosse 10, essa distância aqui do centro dessa para essa outra aqui, 10. Enquanto que o raio dessa aqui, ó, vamos supor que seja aí 7 e aqui 2. Então, se eu tenho aqui, ó, 7 mais 2, R1 mais R2, 9. E a distância sendo 10. Mais ou menos isso. Então, se essa distância dos dois centros for maior que a soma dos dois raios, elas são chamadas de exteriores.
Temos um caso aqui de interiores, praticamente eu não vejo isso, não é muito relevante. Esse caso aqui sim, ele é bem relevante, então, olha só, quando elas são tangentes exteriormente, elas se tocam num único ponto aqui, ó. Então a gente percebe o seguinte, que o raio dessa com o raio dessa outra aqui, eu vou colocar na mesma posição aqui, ó. Essa distância dos dois centros aqui, ela vai ser igual ao raio de uma, vamos chamar aqui de R1, novamente, aqui de raio 2, de R1 mais R2. Ou seja, a distância é igual à soma dos dois raios. Tem esse outro caso aqui, tangentes interiormente, quando elas se tocam no único ponto aqui na região interior da maior. E quando elas são concêntricas, significa que elas têm os mesmos centros. O centro da maior é igual ao centro da menor. E também esse caso delas serem secantes, quando elas se encontram aqui, ó, claro, em duas regiões. Então, o que significa isso? O centro dessa aqui, ó, e a outra aqui, ó, deixa eu mudar a cor, aqui, ó, bem aqui, ficou torto aqui, mas só a gente entender. Então aqui eu vou chamar de R1 e aqui R2. Então olha só, a distância desses dois centros será menor que a soma de R1 mais R2. Ou seja, se eu calcular a distância desse centro para o centro dessa outra aqui, ó, esse tamanho encontrado, o comprimento encontrado aqui, será menor que a soma desse raio com o do raio da menor aqui, ó. Então, esses casos aqui eu diria para vocês que são os que mais ocorrem, quando elas são exteriores, quando elas são tangentes exteriormente ou quando elas são secantes, quando se encontram em duas regiões aqui no plano. Ok? Vamos para esse exemplo aqui, ó. A posição relativa da circunferência x² mais y menos 3 ao quadrado igual a 4 em relação à circunferência x mais 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 1 novamente aqui eu queria que vocês colocassem Pessoal, é o seguinte, na maioria dos casos, a melhor forma é você encontrar aqui as coordenadas do centro de cada uma delas e o raio, e então esboçar isso no sistema cartesiano. É bem mais rápido, bem mais cômodo, você não tem praticamente que calcular nada. Por exemplo, essa daqui, ó. Se eu calcular aqui, ó, quem que é o centro dessa circunferência? Vamos lá, vou colocar um C aqui de centro. Quem é o carinha que está tirando aqui do x²? Quando não aparece nada aqui, ó, junto com o x², o x do centro é 0. Quem está subtraindo aqui, ó, menos 3, eu pego com o sinal trocado, então é 3. Então as coordenadas do centro aqui é de 0 e 3. O raio é r² igual a 4. Como ela está na forma reduzida, esse 4 é r². Então eu passo lá como raiz quadrada do 4 é igual a 2 unidades de comprimento. Esse caso aqui, ó, como que seria? As coordenadas do centro seria 2, y menos 3 aqui, pega com o sinal trocado. Né? Aqui, como é mais 2, ó, não esquece, é menos 2. Eu fui logo para cá e esqueci de comentar. Fica errado se não fizer isso. Quando a gente pega menos 2 e coloca lá no x menos xc ao quadrado, ó, menos com menos dá mais. Então, como aqui é mais, eu peguei menos 2. Então, essas são as coordenadas do centro. O raio vai ficar r² igual a 1. Passa esse 2 para lá, vai ficar a raiz de 1. Ok? Então, a raiz do 1, uma unidade de comprimento. Eu vou pausar o vídeo aqui, vou fazer o desenho do sistema cartesiano e mostrar para vocês. Bom, eu fiz o desenho aqui, ó. Como nós achamos o centro, as coordenadas do centro, sempre pega aqui com o sinal trocado, lembrando. Calculamos o raio, o centro e o raio de cada uma delas. Olha só, gente, esboçando rapidamente no sistema cartesiano. O centro dessa é menos 2 e 3. Ó. Então, se eu fizer aqui, ó, menos 2 e 3, tá aqui, e o raio é de uma unidade, eu vou calcular mais ou menos a distância aqui, ó. Aqui é o centro dela. Mais ou menos 1 aqui, né? Aqui é menos 3, ó. Então ela vem aqui, tangencia aqui. Então essa circunferência dá isso aqui, ó. Mais ou menos isso. Ixi, saiu ruim. Mas aqui a gente já entendeu, ó. Então aqui, o raio 1, ó, do menos 2 até o menos 3. É uma unidade de comprimento. Ó, do 3 ao 4 e do menos 2 ao menos 1 e do 3 até o 2 aqui. Ó. Saiu um pouco ruim, mas a gente consegue enxergar. Vou mudar a cor aqui para achar a outra. Olha só a outra aqui, ó. O centro é de coordenadas 0 e 3 aqui, ó. Então, 0 e 3, ela está aqui, o centro dela. Como o raio vale 2 unidades, olha só, gente. Se eu pegar aqui, ó, 1, 2 aqui, ó. Tá passando bem aqui, ó. Então, já matamos aqui, ó. 2 aqui, ó, 1 aqui, 2 aqui, ó. 2 unidades aqui. Ela faz isso aqui, ó. Aqui, né? Aí vem, vai ficar também ruim, mas a gente já vai entender aqui, ó. Vem aqui, nossa, estrago. Mas tá aí. Então, na maioria dos casos, você resolve assim, ó, esboçando. Não tem cálculo para fazer.
Claro, acha aqui as coordenadas do centro, o comprimento do raio, você já entende, já pode dizer que a posição relativa delas, ou dessa circunferência para essa outra, é o que? Elas são o quê? Secantes. Tranquilo, gente? A outra maneira seria você calcular a distância do centro de uma para o centro da outra e comparar com a soma dos raios. Vamos fazer rapidamente aqui. Então, pessoal, já montei aqui, ó, o centro da primeira. Eu chamei de centro 1 aqui, da primeira circunferência aqui, né? Menos 2 e 3. Da primeira, no caso que eu olhei aqui, que eu já visualizei como sendo primeira. Na verdade, é dessa para essa outra aqui, mas tudo bem. Aqui da circunferência 2, coordenadas 0 e 3. Está aqui, ó. Então, se eu calcular a distância desses dois centros e perceber que essa distância é igual à soma dos raios, então elas são tangentes exteriormente. Agora, se a distância for maior que a soma desses raios, elas são exteriores. E se for menor, elas são secantes. Vamos lá, então. Então, distância igual. Lembra? X de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado. Eu peguei aqui ó, esse x menos esse x aqui, né? Menos esse x, ó. Então, esse menos esse, ó, menos com menos deu mais. Esse y menos esse, ó, 3 menos 3 aqui, né, ao quadrado. Então, vai ficar a raiz quadrada de 0 mais 2, vai ficar 2 ao quadrado. Esse 3 menos 3 aqui ignora. Então, a distância é 2 ao quadrado vai dar 4. E essa distância vai dar quanto? 2 unidades. E tanto é que se você conferir aqui, ó, 2 unidades aqui, ó. Então, comparando com os dois raios. O que acontece? Essa distância aqui, pessoal, ela vale 2. E os dois raios, se eu somar os dois raios aqui, eu coloquei esse símbolo aqui, deixa eu apagar. Não sei por que eu coloquei esse símbolo de maior aqui. Se eu somar aqui, ó, R1 mais R2, o que vai acontecer? O primeiro raio aqui, que seja o 1 ou que seja o 2, tanto faz, vai ficar 1 mais 2, que vai dar quanto? 3. Então, comparando aqui, ó, essa distância encontrada 2 com a soma dos dois raios, que é 3. 2 é maior que 3 ou é menor? 2 é menor. Então, eu chego à conclusão que a distância ela é menor que a soma dos dois. Se for menor, olha aqui, ó, são secantes. Eu aconselho vocês localizarem aí de forma rápida, sem cálculo, sem estresse, você já sabe dar a resposta bem rapidão, ok? Na próxima tela eu vou mostrar para vocês as atividades com relação a essas posições relativas da reta com circunferências, de circunferências com pontos e circunferências com retas, ok? Vamos lá. Essas são as atividades. Nós temos atividade 1, letra A, B, atividade 2, atividade 3. Então, valeu, pessoal, bons estudos!